Glória a Deus, obrigada. Amo vocês no Senhor. Deus os abençoe. Cumprimentamos vocês com muito carinho. Nesta tarde, o nosso coração está batendo muito rápido, porque nesta terra formosa de Boiacá, foi onde pela primeira vez Deus se manifestou a nossa irmã Maria Luísa, na cidade de Sática. E foi onde começou esta maravilhosa bênção que é como um sonho, no qual Deus a todos tem nos dado a verdadeira felicidade. Uma salva de palmas forte para o Deus vivente, aleluia, glória ao nome do Senhor, do Deus vivente que vive desde o século e até o século. Vamos cumprimentar todas as igrejas de Boiacá que estão aqui presentes. Vamos nomear uma por uma, e são no total 22 congregações. E estamos muito emocionados porque a igreja tem crescido muito. Uma salva de palmas forte para vocês, porque estão evangelizando. Isso significa que estão evangelizando, porque a igreja está crescendo. Estão pregando o evangelho. E vamos mencioná-las porque no último estudo bíblico faz 9 anos e realmente a igreja tem se multiplicado aqui. De uma forma incrível, já estamos em 22 municípios aqui de Boiacá e que a glória seja para Deus. E todos os que vêm, para vocês que evangelizam e que falam do Senhor. Vamos cumprimentar aos irmãos de Aquitânia. Por favor, levantem a mão ou fiquem em pé, os irmãos de Aquitânia, onde estão. Bem, estão aqui, uma salva de palmas forte para ele. Deus os abençoe. Também onde estão os irmãos de Arcabuco. Uma salva de palmas para os irmãos de Arcabuco. Os irmãos de Chiquinquirá. Chiquinquirá na parte de trás. Uma salva de palmas forte. Onde estão os irmãos de Garagoa? Muito bem. Vemos que estão muito animados, muito felizes. E os de Iguatec? Isso. Que bonita está a igreja em Iguatec também. Os irmãos de Miraflores, onde estão? Uma salva de palmas forte para os de Miraflores. E Moniquirá. Moniquirá, muito bem. Onde estão os irmãos de Nuevo Colón? Uma salva de palmas, uma das igrejas mais antigas também. Bem, aí perto de Turmeque. Turmeque. Bem, agora onde estão os irmãos de Otante? Muito bem. E os irmãos de Paipa? Bem, que bom. Muito bom, um grupo bastante numeroso. Os de Sauiá, os irmãos de Sauiá, onde estão? Muito bem. E os de Samacá? Tem crescido a igreja em Samacá. Os de Santana? Muito bom, isso, excelente. Aí vão crescendo. Os de Sogamoso. Oh, Sogamoso tá grande. Incrível, que lindo. Eles têm 3 cultos no domingo. Está grande a igreja em Sogamoso. Onde estão os de Soracá? Soracá onde? Uma salva de palmas forte. Assim começam todas as igrejas. O importante é que quem esteja firme com o Senhor. Tem um município que todos conhecemos que se chama Sática. Onde estão os de Sática? Glória a Deus! Que privilégio! Que privilégio tão grande! Mundialmente famoso, o município de Sática, onde Deus se manifestou já faz muitos anos, onde Deus deu essa revelação formosa, glória a Deus. Agradecemos ao nosso Senhor, que a igreja começou na Colômbia, em Sática, aleluia. Boiacá, bendito o Senhor.
Onde estão os irmãos de Tasco? Tasco, está grande a igreja também. Parabéns. Os irmãos de Tensa. Parabéns para os irmãos de Tensa também. Um abraço forte. Os irmãos de Tibaná. Uma salva de palmas para a igreja de Tibaná, que também é uma igreja antiga em Boyacá. Uma salva de palmas para a igreja de Tunja. Tunja. Muito bem. Que bonito. Muito bem. Que alegria vê-los. Que alegria compartilhar com vocês. Glória a Deus. Onde estão os irmãos de Turmeque? Turmeque, está grande a igreja. Muito bem. Parabéns, tem crescido bastante a igreja. E onde estão? Faltou um município. Sim, faltou um município. Qual será? Vamos ver se vocês nos dizem. Qual? Onde estão os de Duitama? Oh, grande também. E olhem a igreja como está grande. Glória a Deus. Muito obrigada, irmãos. Eu gostaria... Bem, temos 3 municípios mais que convidamos hoje, que são o de Santander, aqui em municípios bem perto do departamento de Santander, e estão os irmãos de Barbosa. Barbosa, Santander. Que alegria ver vocês, irmãos. Que bom tê-los aqui conosco. Os irmãos de Vélez, Santander. Também está muito bonita a igreja. E também foram convidados os de Puente Nacional. Muito bem, que bonito. Não, isso é uma emoção muito grande estarmos todos aqui. Glória ao Senhor, e agradecemos ao nosso Deus por esta bênção que nos dá a vida, nos dá a saúde, nos dá tudo para estarmos aqui. Agradecemos a Deus. Grande é o Senhor. Glória a Deus por esta reunião. E com vocês, o nosso irmão César Moreno, o filho mais velho da nossa irmã Maria Luísa e um grande colaborador, um grande administrador da igreja em nível mundial, um homem muito inteligente, muito preparado, que é quem ajuda a administrar toda a parte administrativa da igreja, e eu os deixo com ele para que ele os cumprimente, meus irmãos. Irmãos, boa tarde. Eu os cumprimento, irmãos, com todo o meu carinho. Que felicidade de vê-los. Eu os parabenizo, irmãos, porque se vocês estão aqui é porque amam ao Senhor. E hoje vai ser um dia muito especial, porque vamos receber muitas bênçãos, irmãos. E admiro o Senhor também como usa as mulheres, começando pela minha mãe, a obra tão grande que tem feito. Agora minha esposa, ela é a encarregada da fundação e as ideias dela são muito boas. No escritório da igreja está a minha prima Raquel, a esposa do irmão Carlos Alberto, também uma grande trabalhadora. A minha prima Marta Cecília, irmãos, também muito inteligente. A esposa do irmão Andrés, também muito trabalhadora, muito inteligente. Eu antes achava que era irmão Andrés, mas são os dois. É verdade, irmãos. Eu vejo como o Senhor usa muitas mulheres, irmãos. E eu acho que no futuro, por exemplo, o irmão Carlos Alberto, ele tem várias filhas. E se imagina quando elas todas sejam pastoras, isso vai ser muito bonito. Ver como Deus hoje em dia está usando as mulheres. Irmãos, eu os parabenizo e muito obrigada pelo seu amor. Obrigada. Muito obrigada, irmão César. As suas palavras tão formosas. Irmã Ângela, por favor. Boa tarde, irmãos. Como estão? Obrigada. Obrigada pelas suas palmas. Mas, como o disse o irmão César, eu não sou a única mulher que trabalha. Então, eu estou encarregada da fundação, mas eu gostaria que também viesse aqui na frente a irmã Raquel, a irmã Marta, a irmã Patrícia, todas as irmãs, Magnólia, para que vocês as conheçam.
E assim como elas, temos muitas mulheres como vocês, as que profetizam, as esposas dos pregadores, todas colaboramos na igreja, mas eu gostaria que vocês conhecessem elas. É a esposa do irmão Andrés Carrilho, a esposa do irmão Carlos Alberto, o irmão José Munhoz e a sua esposa, o irmão José Munhoz e a sua esposa, a irmã Maria Luísa. Gostaria que vocês viessem aqui na frente, por favor. Mariancita, César Luiz, por favor, vem aqui. A minha filha Mariane, da Fundação TV, que muitos a conhecem. E o meu filho César Luiz, que também me colabora muito na Fundação, quando temos que fazer entregas lá. Então, como vocês podem ver, muitas mulheres colaborando. Irmãos, se animem! Precisamos de muitos pregadores, pastores para muitos países. Eu vou deixá-los com a irmã Patrícia. Boa tarde, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Estamos muito felizes e muito agradecidos com o nosso Senhor que nos permite estar nesta tarde, desfrutando da formosa companhia da nossa irmã Maria Luísa. Felizes com o Senhor porque Ele nos permite colaborar em uma coisa mínima, irmãos, porque há muito trabalho para muitos. E a irmã Maria Luísa tem nos ensinado a trabalhar com o coração, com o amor ao Senhor, pensando em tudo o melhor para Deus. É ela quem tem nos ensinado e quem tem nos colocado esse amor pelo Senhor. Nós somos felizes por conseguirmos estar ao lado dela, de ter a companhia dela, e sempre oramos ao Senhor para que Ele nos permita tê-la por muitos anos mais. Gostaríamos sempre que pudéssemos lhe ajudar com o trabalho tão puxado que a nossa irmã Maria Luísa tem, porque é muito o trabalho. A nossa irmã é uma mulher que não cansa. E ela nos ensina sempre a estarmos trabalhando para o Senhor, porque é assim como ela faz. E ela tem sido um exemplo para todos nós. É mínimo o que nós conseguimos fazer, porque a irmã Maria Luísa é quem faz todo o trabalho. Gostaríamos de fazer mais e precisamos de mais colaboradores. Pedimos ao Senhor que nos ajude e que nos capacite para todos os trabalhos que Ele nos coloca. Felizes de estarmos neste mundo, na época da nossa irmã Maria Luísa, agradecidos com o Senhor de todo o poder e respaldo que Ele tem dado a ela e de todas as promessas que tem lhe cumprido. Agradecidos porque tem permitido que ela desfrute delas. Deus falou à nossa irmã e Deus tem lhe cumprido. A nossa irmã tem lhe permitido ver a todos nós, os seus filhos, o fruto do seu trabalho e desfrutar de toda esta formosura que Deus está nos dando. Ver os milagres, os prodígios e as curas que Deus, por meio da nossa irmã Maria Luísa, tem feito dia após dia. E isso é promessa de Deus. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã, por ser essa mãe, essa amiga, por ser esse exemplo em tudo. Só pedimos ao Senhor que Ele nos dê vida e a oportunidade de continuar trabalhando para Ele. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Irmãos, muito boa tarde, que Deus os abençoe. Eu sou Raquel Hernandes, a orgulhosa sobrinha da nossa irmã Maria Luísa. Que privilégio tão grande que eu tenho. Esposa do irmão Carlos Alberto, prima do irmão César, da irmã Ângela e irmã de Marta Cecília. Que privilégio tão grande que o Senhor me deu. Privilégios que eu não mereço, mas que o Senhor me colocou neste lugar para ajudar um pouquinho
no escritório da igreja em Bogotá e um pouquinho fora do país algumas vezes. Agradeço ao Senhor porque a irmã Maria Luísa é uma mulher muito corajosa. Estar aqui não é nada fácil. Aqui em cima desse palco, o microfone treme, os joelhos tremem, as pernas tremem, treme tudo. E a irmã Maria Luísa, ela está aqui horas em pé, o Senhor usando ela e ela se deixando usar pelo Senhor. E é um privilégio muito grande que todos nós temos de escutar a palavra viva dos lábios dela. Obrigada, irmã Maria Luísa, porque você tem se deixado usar pelo Senhor e porque nós desfrutamos dessas bênçãos. Como sempre, irmãos, é muito agradável estar com toda a igreja do Senhor. Que gozo tão grande se sente estar no meio dos meus irmãos. Agradeço a Deus por estes privilégios. Agradeço a Deus porque vocês são os nossos irmãos e todos fazemos parte da igreja do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente, irmãos. Irmã Marta Cecília Hernandes, a minha cunhada. Boa tarde, irmãos, que o Senhor os abençoe. Sempre expressamos que é imensa alegria pela misericórdia que o Senhor teve com todos nós, porque nós desfrutamos os frutos do trabalho da irmã Maria Luísa, porque nós viemos desfrutar. Ela trabalhou fortemente, foi ela quem dobrou o seu joelho e por misericórdia nós temos as bênçãos. Obrigada, tia Maria Luísa, por tudo o que você faz por nós e pela igreja. Deus os abençoe. Muito felizes de ver a igreja que tem crescido tanto neste departamento. Que o Senhor continue semeando em nossos corações a semente, para que todos possamos sair distribuindo a semente para trazer mais almas para o Senhor, porque a promessa do Senhor para a irmã Maria Luísa é que este evangelho será conhecido por todos os cantos do mundo, e nós somos os encarregados de espalhar essa semente. Deus os abençoe, irmãos. Bem, glória a Deus. Eu gostaria hoje, irmã Magnólia, Deus os abençoe, irmãos. Parabenizá-los, irmãos, aqui em Boiacá e dos municípios de Santander, porque vocês têm um lugar muito especial no coração da nossa irmã Maria Luísa, e isso é um orgulho para todos vocês. Agradecer o irmão César e a irmã Ângela, que são as pessoas encarregadas deste evento. Tudo isso aqui é graças ao trabalho deles e dos 400 voluntários que estiveram no trabalho deste evento também. Muito obrigada e parabéns. Bem, irmã, parabéns à irmã pelo trabalho que realiza. Glória ao nome do nosso Senhor. Bem, chegou o grande momento. Vamos receber nossa irmã Maria Luísa. Que felicidade tão grande. Que privilégio. Glória a Deus! Olá, olá! Muito boa tarde, meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs daqui de Boiacá. E também uma saudação especial para os irmãos e irmãs que nos visitam de outras cidades, de Bogotá e outros lugares. Uma saudação muito especial também para todos os irmãos e irmãs que vão nos assistir no vídeo no dia de hoje, que estamos aqui em Duitama, Boiacá, Colômbia. E que lhes dizemos que os amamos muito, que os amamos no Senhor. E assim, agora sim, vamos começar a honrar ao nosso Deus, a meditar e a refletir e a aprender uma vez mais sobre o caminho do nosso Deus, sobre esse caminho da perfeição. Diz o Senhor num salmo, diz que quem ande no caminho da perfeição, este me servirá. E nós queremos. Nós, hoje,
Queremos nos comprometer com o nosso Deus e lhe dizer: Senhor, nós queremos andar no caminho da perfeição. É isso, bonito. E vamos dispor o nosso coração hoje para o nosso Deus. Vamos estar meditando com o nosso Deus no dia de hoje. Mas antes que comecemos na leitura dos Salmos, que são tão preciosos e que nós estamos estudando o livro dos Salmos, aprendendo tanto, vamos cantar outro coro ao Senhor. Vamos ver que coro seria, vocês aqui. Vamos cantar o coro que diz: Deus está aqui. Que número será? Que número é? É o 18. O número 18. Vamos cantar o coro: Deus está aqui. Será que sim? Deus está aqui? Onde? Em que lugar? Aqui. Glória ao nosso Deus. Aqui está o Senhor. E vamos cantar com alegria. Glória ao Senhor. Bendito nosso Deus. Poderoso é o Senhor. Glória e honra para o nosso Deus. Podem se sentar. Os meus queridos irmãos podem se sentar. E mais uma vez, estamos alegres, felizes, porque estamos aqui, na presença do nosso Deus. Estamos nesta continuidade do que Ele nos ordenou faz muitos anos. Seguir adiante na oração. Quando eu me lembro que 4 pessoas orávamos os sábados a noite toda. Fazíamos o que as pessoas chamam de vigias. E uma noite, umas 1 da manhã, o Espírito Santo começou a nos falar. E dizia o Senhor: continuem se congregando, continuem orando, porque eu farei deste pequeno redil, farei uma obra muito grande na Colômbia toda e no mundo todo. E foi assim que desde essa época, que já faz mais ou menos 50 anos, ou um pouco menos talvez, está o Espírito Santo nos respaldando, nos orientando, nos guiando, nos ensinando, nos apoiando, nos consola, sempre está
atento para que continuemos em frente nos momentos difíceis. Ele está aí nos consolando e nos animando. É assim como temos continuado e tem passado esses anos e para mim parece como se fosse ontem. Parece como se fosse mês passado que esta obra maravilhosa começou. E tem passado o tempo e eu tenho ficado apaixonada por Deus. Cada dia. Ver o fruto do trabalho e do trabalho que são vocês me enche de alegria, de gozo, de emoção. E eu creio, eu sinto que Deus tem estado satisfeito com o meu trabalho. É isso que eu creio. Porque eu vejo a mostra. Eu vejo a mostra que são vocês. Vocês que de alguma outra forma estão aqui na presença de Deus. Pelo esforço, como alguém disse agora, que seguramente nós dobramos muitos joelhos. Eu dobrei muito joelho no começo e eu fico muito feliz. Eu fiz muitos jejuns também. Mas que felicidade, porque é este o resultado do trabalho. Vocês são os frutos. E também eu lhes digo que vocês estão trabalhando, os pregadores, os pastores, as irmãs, as que profetizam, os que impõem mãos, e todas as irmãs lutadoras, vocês estão trabalhando. E um dia também vão dizer como eu, hoje. Olhem os frutos do meu trabalho. Isso vai acontecer. Glória ao nosso Deus. Glória ao Rei. Agradeço ao meu Deus pela sua misericórdia e pelo seu respaldo que Ele tem dado à igreja e o grande respaldo que Deus tem me dado e tem nos dado a todos os que estamos aqui, colocando nossos ombros, trabalhando com muita alegria e com muito amor para o nosso Deus e Rei. É assim que a honra seja para Ele sempre. E vamos ficar em pé e dar uma salva de palmas ao nosso Deus e vamos cantar um coro ao nosso Deus. Um coro onde engrandeçamos ao nosso Rei, porque Ele é digno da glória e da honra. Ele é digno dos louvores. Que coro de louvor poderíamos cantar ao nosso Rei neste momento? Cantar ao Senhor. Cantemos, te exaltarei, meu Deus, meu Rei, e depois vamos cantar o coro. Ou primeiro vamos cantar, este é o Cristo que eu prego. Glória a Deus. E depois vamos cantar, exaltarei, meu Deus, meu Rei. Glória a Deus. Este es el Cristo
Louvado Dios. nosso Deus. Glorioso es el Glorioso Señor. é o Senhor. Diz que se não tivessem se cumprindo em nós hoje todas essas profecias que estão escritas na Bíblia, então não acreditaríamos nesse Cristo. Mas como temos visto todos os milagres e sinais e o poder de Deus hoje conosco, vemos que o que está escrito na Bíblia é a verdade e o que pregamos hoje é a verdade e que o Cristo que se manifesta hoje conosco é o verdadeiro, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Vamos cantar ao Senhor. Te exaltarei, meu Deus, meu Rei. Glória a Deus. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová Todos y con las digno manos de para suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día le bendeciré, generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de tu gloria, y en tus hechos meditaré del poder de tus hechos. Estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gloria a Glória Dios. a ti. Bendito Dios. Bendito Poderoso Deus, Señor. poderoso Gracias a Senhor. nuestro Deus. Agradecemos ao nosso Deus. Que a glória para Agradecemos nosso que Deus. a glória Podem seja sentar-se. para o nosso Deus. Podem se sentar. Podem se sentar, irmãos. E agora sim vamos começar também para honrar ao nosso Deus, para exaltar ao Senhor. Vamos começar com as perguntas nesta tarde. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Receba uma saudação cordial da sua igreja de Sática. A minha pergunta está em 2 versos da Bíblia, sendo um deles 1 de Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Todos rapidamente vamos estar buscando em 1 de Crônicas, capítulo 17, diz? Sim, senhora. 17 do verso 13. Sim. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E não tirarei dele minha misericórdia, como a tirei daquele que foi antes de ti. Falando de Saul. E a outra citação bíblica é de Lucas 15, verso 20. Capítulo 15 do mesmo 1 de Crônicas? Não, senhora. Lucas 15, verso 20. Sim, pode ler. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se compadeceu. Correu para seu filho e abraçou-o e o beijou. Ao respeito da misericórdia, irmã, podemos ver em Crônicas que foi como castigo para Saul, já que o Senhor decidiu tirar a sua misericórdia dele.
Em outras citações bíblicas, como em Gênesis, quando os anjos pegaram Ló, segundo a misericórdia que Deus teve com ele, foi misericórdia para salvar. Nas bem-aventuranças de Mateus 5, a misericórdia é um dever que não deve faltar no crente. E em Romanos diz que Deus tem misericórdia do que tem misericórdia ou não. Nesta parábola, a misericórdia foi para perdoar as faltas do filho pródigo. A pergunta é: como sabe um pastor, irmã, que está aplicando bem o ensinamento, se o que para ele é um ato de misericórdia pode ser interpretado como ser uma permissão ou a falta de misericórdia como autoritarismo para alguns crentes? E se a misericórdia tem diferentes fases, sendo a misericórdia de Deus uma, a dos crentes outra, a dos pastores outra e a das pessoas normais outra? Obrigada, irmã. Bem, muito inteligente a sua pergunta. E você tem toda a razão. Para ter misericórdia ou para saber que eu estou agindo com misericórdia em uma situação, eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que ter conhecimento, doutrina, para conseguir aplicar a misericórdia no momento adequado. Porque uma pessoa simples, uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem doutrina, não tem essas capacidades, não pode aplicar a misericórdia nesse momento e pode se converter, como você diz, numa pessoa que deixa que façam tudo o que quiserem, como dissemos, de forma normal, pode ser tolerante, pode se interpretar dessa forma, se não há sabedoria, inteligência, doutrina. É isso. Então, a misericórdia, sabendo aplicá-la, assim como Deus faz, e o que nós lemos na Bíblia da misericórdia que Deus tem tido com a humanidade, teve conosco, teve com alguma pessoa em específico. Isso é o que acontece. Então, nós o que temos que fazer é orar. Orar pelos nossos pastores, não somente os pastores, mas também a crentes, homens e mulheres que em algum momento também aplicam misericórdia sem sabedoria e aplicam mal para problemas deles mesmos. Pais de família também. Isto acontece no normal das nossas vidas. Nós que estamos aqui seguindo o caminho de Deus e que estamos aprendendo do Senhor, nos preocupamos por aprender a doutrina, por aprender a ser sábios, por aprender a ser mais inteligentes, a fazer as coisas de forma melhor, a pensar, a estar meditando, aprofundando, a ter lógica em todas as coisas, em tentar fazer o melhor, fazer o bem. Tentamos fazer tudo isso e Deus nos ajudará. E já Deus entra e nos ajuda naquilo que não conseguimos. Então, se eu sou uma pessoa que tenho autoridade e eu exerço autoridade sobre o restante, eu tenho que pedir a Deus que eu tenha muita sabedoria e inteligência para conseguir dirigir todos os assuntos e fazê-lo de forma sábia, prudente, para que no momento em que eu tenha que ter misericórdia ou não tê-la, eu consiga agir também neste aspecto. Bem, é isso. É como um dom do Senhor também. Mas temos que estudar e temos que ler a Bíblia e temos que aprender muitas coisas formosas que Deus nos ensina aqui por meio da sua palavra. Seguimos adiante. Irmã Maria Luísa, muito boa tarde, que o Senhor abençoe imensamente. Vê-la, irmã, é um motivo de gozo e felicidade. Hoje a igreja em Boiacá consegue dizer: bendito seja o nosso Deus, porque Ele cumpriu com a sua mão o que com a sua boca prometeu, o trazer a sua serva amada a terras boiacenses. Que o Senhor abençoe, irmã. A minha pergunta está no livro de Êxodo, capítulo 13, versos 21 e 22. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Êxodo, capítulo 13, verso 22. Sim.
Diz a palavra do Senhor. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminá-los, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou de diante da face do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmã, quando nós lemos sobre a coluna de nuvem e de fogo que Deus usava para guiar o seu povo a uma terra prometida, eu me pergunto, irmã, se esses são símbolos da importância que teriam no Evangelho o batismo em água, como essa coluna de nuvem, e o batismo com o Espírito Santo, que seria como a coluna de fogo, para que por meio delas chegássemos à nossa terra prometida, que é a vida eterna. Se é dessa forma, irmã, de que forma guiam o caminho do crente? Obrigada. Bem, como simbolismo, não. Não achamos simbolismo quando Deus guiou o povo a Moisés com o povo de Israel no deserto depois que saíram do Egito, e diz que Deus castigou eles. De certa forma, Deus estava castigando o povo de Israel, porque já o povo de Israel estavam virando rebeldes e teimosos com Deus, e Deus lhes fez que fosse bem difícil esse caminho de se mover no deserto. Como seria que diz que eles demoraram 40 anos caminhando pelo deserto? Parece que o Senhor lhes fez um labirinto e eles davam voltas e chegavam ao mesmo lugar. E como de forma de castigo também, Deus os fazia caminhar de noite. Os fazia que caminhassem de noite, como para também prová-los, como para castigá-los. E por isso diz que de noite, quando eles iam caminhando, uma coluna de fogo ia diante deles e o povo atrás. Todas essas coisas difíceis, Deus fez com que eles passassem, os israelitas, por ser duros de coração, porque Deus viu que eles eram duros de coração e por isso tratou eles dessa forma. Durante o dia, quando estavam caminhando, então era a coluna, uma nuvem, era o que os guiava. Essa era a orientação que eles tinham para aparentemente não se perder, mas eles se perderam, porque eles demoraram 40 anos perdidos no deserto, até que Deus, no enfim, se lembrou deles e os tira com Josué depois de 40 anos. Não tem simbolismo nenhum com a nossa vida espiritual, nem com o batismo em água, senão que é uma mostra de como Deus guia ao povo, ao seu povo. Seja que ele esteja bravo ou ele esteja contente com o seu povo, nós vemos como sempre Deus está aí nos guiando, orientando e nos dizendo como devemos fazer as coisas, por onde temos que andar. Hoje nós também temos uma guia maravilhosa. Hoje nós temos a condução do Espírito de Deus. É Ele quem nos guia. Primeiro, Ele nos mostra que Deus existe sim. O Espírito de Deus faz, ele vem ao nosso coração, à nossa consciência, ao nosso ser e nos convence que Deus existe. E depois já começa o Senhor a nos guiar, a nos orientar em nossa vida do dia a dia, nossa vida de compromissos, de trabalho, de estudos, de negócios e também em nossa vida espiritual, de como nós devemos nos conduzir para um dia chegar na vida eterna, a ganhar a salvação com o nosso Deus. Então vemos que hoje também temos essa guia do Senhor constantemente, e é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, os dons espirituais, é a guia maravilhosa que Deus está nos dando para que cheguemos lá num objetivo e não vamos nos desviar do caminho, senão que continuemos andando por esse caminho da perfeição. A nós, Deus não vai nos dar um labirinto, como fez com o povo de Israel, senão que diz que Ele vai desenhar um caminho reto, que se chama o caminho da perfeição. Que formosura é, e quantos desejamos continuar neste caminho? Continuemos, porque já aqui eu estou vendo algumas irmãs que faz 35 anos estão indo pelo caminho. Obrigada, glória ao Senhor. Vamos com outra pergunta? Irmã Maria Luísa? Sim, irmã. Boa tarde. É um privilégio enorme, irmã, que a senhora nos visite no departamento de Boiacá. Irmã, meditando sobre a história da igreja, eu tenho ouvido de vários irmãos dizer
que sempre buscavam ao irmão Luiz Eduardo Moreno, e fazendo fila por longas horas para imposição das mãos, orientação ou simplesmente para cumprimentá-lo, ignorando a esposa, a nossa irmã Maria Luísa. Tendo-a tão perto, nunca perceberam o seu grande valor, desaproveitando essa formosa oportunidade. Guardando as proporções, hoje acontece que esposas de irmãos muito respeitados da igreja são desapercebidas. E eu gostaria de saber até onde chega o trabalho espiritual delas e quais são as suas qualidades. Obrigada, irmã. A irmã diz que talvez nas igrejas há irmãs ou esposas de pregadores que Deus as usa e que talvez são ignoradas. Tomara que isso não aconteça. Eu não tenho ouvido, e que isso nunca vai acontecer. Mas também temos que esperar o tempo de Deus. Temos que esperar o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. E para todas as pessoas, chega o tempo que Deus tem disposto para lhe usar. Então, não vamos nos lamentar por essas coisas. Todas as coisas que aconteceram, assim tiveram que acontecer porque assim era. O tempo não tinha chegado. Glória ao Senhor. Bem, então, não se desanimem. Ninguém se desanime. Espere que chegue o seu tempo. Seguimos adiante. Boa tarde, irmã Maria Luísa, que o Senhor abençoe. Uma saudação cordial dos irmãos de Tunja. Bem-vinda. Obrigada, irmã. A minha pergunta está em Levítico 19, verso 19. Levítico 19, verso 19. Sim, irmã. Guardareis meus estatutos. Não permitirás que se ajunte teu gado com animais de outra espécie. Em teu campo não semearás com mescla de semente, e não te vestirás com roupas de 2 tipos de tecidos. Irmã, o Senhor, por meio deste verso, está nos dando mandamentos, tais como que não deveríamos fazer misturas com diferentes espécies animais. Mas, na atualidade, isso é visto como algo normal tanto para a ciência como para as pessoas no geral. Por exemplo, aqui em nosso departamento, é comum encontrar as mulas, que são produto de uma mistura entre jumento e éguas. E, da mesma forma, Deus proibia a mistura de sementes. No entanto, hoje em dia nós vemos produtos como a goiaba pera ou a lima mandarina, por dar alguns exemplos. Irmã, estes mandamentos ainda estão vigentes ou eram só para o Antigo Testamento? Obrigada. Vamos dizer que o nosso Deus, ele nunca deu muitas explicações. No Evangelho, não temos tantas explicações de muitas coisas que Deus ensinou a Moisés. Para o meu conceito, eu diria que eu faria a vontade do Senhor aquilo que Ele falou para Moisés, porque não é difícil para mim, não é difícil fazê-lo, de não cruzar os animais, senão respeitar as raças ou as espécies. Eu faria isso. E o mesmo as sementes. Eu respeitaria o das sementes. Não sabemos até onde tantas doenças que temos hoje, tantas doenças, de onde vêm essas doenças? Da alimentação, da comida, do que comemos e do ambiente, mas também do que comemos vêm as doenças. Hoje nos ficamos doentes por comer. E na antiguidade, comer era um deleite. Hoje em dia não é assim. Então eu respeitaria aquilo. Não é difícil, essas coisas não são difíceis. No Novo Testamento, sempre os apóstolos estão falando no que Deus lhes revelava. Lhes dizia que não trabalhassem, que já poderiam trabalhar no sábado normal e que poderiam comer, que as pessoas poderiam comer todo tipo de animais que Deus tinha proibido na antiguidade. E isso é o que mais destaca, mais ensinava Deus sobre esses aspectos.
Não sabemos até onde seja bom ou ruim, mas se não é difícil para mim, eu faria. Eu obedeceria a esse mandamento. É que não é difícil. Esse mandamento não dá mais nem menos. Nem vai me fazer rico nem milionário uma pessoa. Fazendo essas coisas, ninguém vai ficar milionário. Com fazer essas coisas, ninguém vai ficar rico. Mas, no entanto, se respeitamos certas coisas da natureza, seria melhor. Não vamos dizer que isso é um pecado, a Bíblia não nos esclarece. Teríamos que esperar um dia desses que Deus nos desse alguma experiência às pessoas, porque às vezes Deus nos ensina por meio das experiências que Ele dá às pessoas. Quando Deus dá experiências às pessoas, e eles dizem profecia, ou em sonhos, ou em visões, lhes ensina alguma coisa, então as pessoas contam e nós aprendemos que é ruim. Por exemplo, aqui no Novo Testamento nós nunca encontramos que seja pecado abortar propositalmente. Isso não o diz. Não diz isso a Bíblia. No entanto, muitas pessoas, em todo o tempo que eu estou na igreja, muitas mulheres que quiseram abortar propositalmente porque não queriam ter o seu filho, então eles iam em aqueles lugares para fazer um aborto e o Espírito Santo falava a estas pessoas que vinham até pela primeira vez na igreja e lhe disse: tu por que vais fazer aquilo de tirar uma vida se eu sou o dono da vida? E ele dizia: não faças isso, como vais fazer essas coisas? Então a muitas mulheres lhes disse: e o que eu aprendi? Aprendi que isso é pecado. Mesmo que a Bíblia não mencionasse claramente, mas eu aprendi que era pecado. Aprendi muitas coisas que são pecado de idolatria também, por tudo que Deus estava ensinando às pessoas, o que cada pessoa fazia. Você está fazendo isso, e isso não convém que você faça. Não faça isso, porque isso não deve se fazer. E aí nós aprendemos muito. Então, por isso, o Espírito Santo é o encarregado de ensinarmos a viver uma vida reta, porque não tudo está escrito na Bíblia. Então, há muitas coisas que não estão na Bíblia e nós não sabemos. Mas o Espírito Santo, como está conosco, ele, dia após dia, na medida que as pessoas vão fazendo certas coisas, Deus vai lhes dizendo: isso é ruim. E a outros lhes diz: não, que isso não é ruim, que podem continuar fazendo. Mas a outros lhes diz: isso é ruim. Isso. Então, Deus, nisso, eu nunca tenho vivido experiências. Não sei se algum irmão tenha vivido alguma experiência de que Deus tenha lhe dito algum dia: não faças isso de cruzar os animais ou cruzar as sementes, não é? Mudar e fazer essas coisas. Isso já, depois me contarão. Se Deus deu revelação para alguém, me conta. Mas, como eu lhes disse, a minha opinião, se fosse eu não o faria. Eu respeitaria o que está aqui escrito em Levítico. É isso. Não é difícil fazer essas coisas. E eu diria: Senhor, não sei se hoje em dia é bom ou é ruim, mas eu não vou fazê-lo. Tu disseste isso a Moisés, então eu também vou obedecer. Seguimos adiante com outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Deus a abençoe. É motivo de orgulho e de grande felicidade que as igrejas de Boiacá estejam reunidas no dia de hoje, celebrando esta festa espiritual para o nosso Deus, na companhia da apóstola e profetisa amada do nosso Deus. Se a senhora me permite, eu tenho uma pergunta no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel 12? Sim, senhora. Em Daniel 12, 2. Sim, irmão. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eternas. Este verso, irmã, pode ser complementado com Mateus 7, verso 22. Onde diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não lançamos fora demônios,
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidades. A minha pergunta é: desde aquela época em que Daniel viveu, o Senhor já tinha revelado o que aconteceria com a futura pregação do Evangelho, no que diz respeito a que muitos seres alcançariam dons espirituais e darão frutos e teriam a oportunidade de alcançar a vida eterna. E outros, mesmo tendo os dons espirituais, não se corrigiriam, senão que eles ficariam confiados por ter o espiritual e nunca dariam frutos de arrependimento para o nosso Deus. Muito obrigada, irmã Maria Luísa, pela sua resposta. É verdade, irmão, que muitos vão se confiar, porque receberam os dons espirituais. Isso já lhes dá o direito de ganhar a vida eterna, sem antes medir como vai o seu testemunho. Os dons espirituais, quando Deus os dá, Ele os dá como uma ajuda. Primeiro é um dom, porque os dons são presentes de Deus. Deus tem nos dado muitos presentes que são os dons espirituais. Mas também esses dons espirituais são para que Deus nos anime e Deus nos motive, para que acreditemos no Senhor, para que confiemos no Senhor, para que busquemos a Deus, para que agrademos a Deus em tudo. Os dons são para que mudemos de vida, dessa forma ruim de viver, e vivamos uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa, sem pecado. As pessoas dizem, é impossível que um ser humano possa viver sem pecado neste mundo. Dizem as pessoas que isso não pode ser, mas a Bíblia diz que pode sim. Deus diz que pode sim. E se o Senhor diz que Ele vai levantar uma igreja sem mancha e sem ruga, então será que pode ou não pode se viver sem pecar? Mesmo que sejamos humanos, pode-se viver sem pecar. Então as pessoas dizem, bom, mas quais são os pecados? Quais são os pecados? Os visíveis. Pecados que são visíveis, aqueles que nós lemos nos mandamentos de Deus, que dizem, não adulterarás, não fornicarás, não roubarás, nem furtarás, não trapacearás, nem enganarás, nem serás mentiroso, nem subornarás, nem enganarás as pessoas, nem mentes às pessoas para roubá-las. Nisso entra o não furtar, quando diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e não desejar aos outros coisas ruins, não fazer coisas ruins para as pessoas, não invejar, não cobiçar, que é desejar o das outras pessoas, e tentar fazer coisas ruins contra eles para ter o que eles têm. Esses são os mandamentos que nós dizemos, não, eu não roubo, eu não mato, eu não fico bêbado, eu não faço mal para ninguém. As pessoas começam a falar assim. Mas dentro, quando tem uma briga com o vizinho, aí mostra o que é, não é? Pedra vai e pedra vem. Mas é isso. Você me dá, eu também te dou. Você me xinga, eu também vou te xingar. E o que há dentro aqui, o rancor, e esse pecado do rancor, esse pecado do ódio, esse pecado das raivas, da mentira, do engano, da ambição que estão aqui dentro, esse pecado da cobiça, da inveja, do orgulho, a soberba. Vocês não acham que isso é pecado? Isso é pecado. E são pecados invisíveis, que a pessoa está aí e ninguém sabe que dentro está cheia de rancores e de brigas, invejas e palavrões e conspirações. Bem,
inventando todo tipo de coisas ruins para fazer contra as pessoas. Isso o conseguimos evitar e deixar de fazer quando amamos a Deus, quando amamos as pessoas, quando em nosso coração só Deus habita. Já isso não vamos praticar. Já aqui não existe o rancor, nem a inveja, nem o ódio, nem as brigas, nem desejar fazer coisas ruins para ninguém. Isso já sai daqui, irmãos. Pode-se sim. Um ser humano pode evitar pecar. Então você diz, não, mas é que um dia o irmão que diz que é tão santo e perfeito, ou não é que diz ele, é que eu vejo que é um santo imperfeito. E eu vi que estava celebrando um feriado, uma festa, um aniversário, e eu vi que ele bebeu uma taça de champanhe. Será que isso é um pecado? Será que Deus vai chamar isso de pecado com essa pessoa? Não o chama de pecado porque ele, na sua maturidade, sabe o que está fazendo. Mas se ele começa a ter aquilo como um vício, então sim, não é? Aí sim, porque ele começou a ter isso como um vício. E, além disso, começou a fazê-lo na frente de todo mundo, onde há pessoas fracas e pessoas imaturas e fracas que ainda não têm compreendido a doutrina. Então, todos ficam escandalizados. Qual foi o pecado que ele cometeu por ter bebido a taça de champanhe ou o escândalo que fez para os outros? O escândalo que fez para os outros, foi esse o pecado. Então Deus vai lhe dizer, seja prudente, se cuide muito, você não faça aquilo. Porque olha, os que estão te olhando são fracos e vão se escandalizar. Deus vê que isso não é pecado, mas sim os que se escandalizaram sim. E o Senhor diz, você seja sábio, seja inteligente, não seja motivo de escândalo para os outros. Se você quer comer uma comida, o faça no privado, onde as pessoas não se escandalizem. Porque o que é ruim é o escândalo, nada mais, não o que está fazendo. Então, irmãos e irmãs, há muitas pessoas que dizem isso é uma mentira nesta vida, o homem sempre peca, a mulher sempre pecam, os homens sempre pecam, todos vivem em pecado, isso não é verdade. Que se faça um erro momentâneo é muito diferente a viver no pecado constantemente. Porque se vive constantemente no pecado, aí sim pode se chamar de pecador. Mas se foi algo que foi um tropeço, foi um momento que tropeçou, então levantou, ele caiu e volta e se levanta. E pede perdão a Deus e com certeza Deus talvez vai o disciplinar e ele vai dizer, se cuide de fazer essas coisas e não volte a fazer essas coisas. Mas o Senhor disse que Ele ia levantar uma igreja perfeita e isso vai se levantar. Vai se levantar porque Deus não fala mentiras. Então, o que é a igreja perfeita? Quem vão conformar essa igreja? Os anjos dos céus? Não. Está dizendo que nós, os seres humanos, vamos compor uma igreja perfeita. É porque pode-se sim. Nós poderemos sim viver. Irmãos, nós podemos sim viver nesta vida sem pecado, sem fazer pecado. Podemos viver, podemos fazê-lo, porque quando nós amamos a Deus, então Deus tem tirado todo o apetite da nossa carne e eu vejo as coisas, mas não tenho apetite de fazê-las. Então, pode-se sim, e Deus cumpre sim o que Ele tem nos prometido na Bíblia. E nós podemos sim viver em santidade. Então, a pergunta do irmão é, que diz que, porque o Senhor Jesus disse que um dia me dirão, no teu nome profetizei e fizemos milagres, Senhor, então por que nos rejeitas? E o Senhor lhes disse, sim, os rejeito porque vocês tinham pecado. Eu lhes perdoei. Vocês se convertiram, se transformaram. Eu lhes dei os dons espirituais. Eu lhes dei o dom da profecia. Profetizavam na igreja. Pregavam. E depois vocês caíram novamente e voltaram atrás e começaram a pecar e continuaram vivendo no seu pecado até o dia que a morte os surpreendeu. Pelo que o Senhor diz, não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos do meu Pai. É isso que o Senhor Jesus ensinou.
E é por isso que eu digo, irmãos, que nós temos que seguir adiante pelo caminho reto que Deus tem nos desenhado. Não vamos atrás, não vamos nos desviar da rota. Continuemos em frente, porque então o Senhor não vai validar os dons, nem os milagres, nem todos os sinais que tenhamos feito na vida. Já o Senhor não vai olhar para aquilo, porque se eu faço esse pecado e eu volto ao pecado, então vou me condenar. Foi isso que que o Senhor Jesus ensinou, e o que aqui diz Daniel, que o irmão pergunta aqui por que Daniel já sabia essas coisas. Daniel, o que ele fez aqui foi que ele viu um anjo, e o anjo lhe revelou o que vinha para o futuro. O anjo falou com Daniel que no futuro, diz que muitos dos que dormiam no pó da terra iam ser acordados, uns para a vida eterna e outros para ir à perdição. Isso foi uma revelação que Daniel recebeu por meio desse anjo, do que viria no futuro, e esse futuro era Cristo Jesus, porque aqui diz que quando Jesus venha nas nuvens, pela sua igreja, diz que todos acordarão, todos ressuscitarão, os que tenhamos morto no Senhor, diz que ressuscitarão. Eu confio que eu vou estar aí com o Senhor, porque eu tenho me esforçado por aquilo. Bem, por isso eu digo que os que tenhamos morto ressuscitaremos para estar com o Senhor nas nuvens. Isso, e diz que também vão ressuscitar os que vão se condenar. Ressuscitarão para o quê? Para que Deus lhes faça um juízo e os condene, assim como fazem os juízes da terra. É isso o que Deus nos ensina também, para que sejamos cuidadosos. Não são ameaças do Senhor, senão é que Ele está nos ensinando o caminho bom, o caminho ruim. E nós, como inteligentes que somos, vamos escolher o melhor caminho a seguir. Seguimos adiante com outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Eu não encontro palavras para descrever a imensa felicidade que eu sinto neste maravilhoso dia. É por isso que eu vou resumir dizendo, como naquele formoso coro, eu quero chorar de felicidade. A Igreja de Barbosa Santander, no mesmo que a de Puente Nacional e Vélez, lhe estendemos uma calorosa saudação e desejamos com o nosso coração tê-la em nossa terra santanderiana. Irmã Maria Luísa, no livro de vivências, no prólogo, na página 9, há uma expressão que diz: sempre os homens de Deus erraram. Esta expressão foi do irmão Luiz Eduardo Moreno. A minha pergunta é: quais homens de Deus ele estava se referindo, já que na Bíblia eu encontro que as pessoas usadas por Deus, como Abraão, Daniel, entre outros, fizeram o que era reto diante de Deus? Ou a quem ele estava se referindo? A quem o irmão estava se referindo com essa expressão? Irmã, você pode ler o parágrafo ou as linhas completas? A frase diz, o irmão Luiz dizia: sempre os homens de Deus erraram. Ah, mas leia tudo. Isso o devemos ter muito presente, porque ela não quer criticá-lo, senão ensinar por meio do que tem vivido. Este é o propósito do livro, ensinar doutrina e fazer conhecer como começou a igreja, levando em consideração que muitas pessoas perguntavam sobre os seus começos. Eu penso que o que significa que o que os homens de Deus na antiguidade erraram, significa que eles erraram porque eles pecaram, como Saul errou e desobedeceu a Deus, não é? O que Sansão fez também. Sansão também errou e falhou com o Senhor. É isso que o irmão estava se referindo, não é? Que os homens, as pessoas da antiguidade também erraram, mas Deus, na sua misericórdia, nós também. Quantos erros não tivemos, não é? E Deus tem paciência conosco e nos ensina e nos dá chicotes. Bem, Senhor, me dá chicote, mas não me separes da tua mão. É isso. Não nos interessa que o Senhor nos dê chicote. Diz que o pai que ama os seus filhos, diz que os castiga, os disciplina. Então, o nosso Deus, se nos ama, Ele vai nos disciplinar no dia que nós façamos erros
E por isso, hoje, estamos aqui aprendendo e todos os dias mais lemos a Bíblia e aprendemos para não fazer erros, para não falhar, para não desobedecer a Deus. E depois que Deus tem aqui o quê? Nos dar chicotes. Procuramos hoje ser bons filhos, não teimosos, nem orgulhosos como aqueles da antiguidade. É que os da antiguidade foram um pouquinho orgulhosos e teimosos e rebeldes. Nós não. Nós hoje no Senhor somos humildes. Irmãos, muito obrigada. Eu tenho estado hoje muito feliz com vocês, os meus irmãos de Boiacá. Só lamento não conseguir estar bem pertinho de vocês para lhes dar a mão, porque é impossível. E lá, os que ficaram lá atrás, aqui pelo telão vocês estão me enxergando. Eu os amo e os amo muito. Bem, e eu me sinto muito feliz, me sinto muito orgulhosa de vocês, os boiacenses. Muito obrigada. Obrigada e que Deus os abençoe. E aos irmãos que nos assistem no vídeo também, que Deus os abençoe e que muito obrigada também, que as bênçãos que o Senhor tem dado hoje aqui à igreja de Duitama, Boiacá, Colômbia, também vocês vão recebê-las. Estão as recebendo. Cada vez que vocês assistam este vídeo, vocês vão receber bênçãos do Senhor. Assim, vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor. O que vamos cantar ao Senhor? Quero cantar uma linda música ao meu Senhor. E agradecemos a vocês aqui por terem vindo pelo seu sacrifício de vir de lugares longes. Mas Deus vai recompensar cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Bem, vamos cantar ao Senhor. Cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bendito nuestro Bendito Dios. nosso Deus. Vamos estar orando ao nosso Deus. E todos os irmãos e irmãs que vieram doentes, levantem a sua mão se conseguem. Colocam a sua mão no seu coração se conseguem, ou se não, peçam ao Senhor pela sua doença. Também as doenças como as bruxarias e feitiçarias também. Você acredita que está sendo objeto de bruxarias ou de feitiçarias? Peça também ao Senhor que o liberte. Que o liberte, o guarde e o proteja dessas coisas. O estar aqui na igreja do Senhor já faz com que você seja digno de que Deus lhe proteja, lhe guarde dessas feitiçarias e bruxarias. Já não vai lhe prejudicar, porque Deus vai estar o libertando e o protegendo e guardando. E toda doença e também petições e necessidades, anseios do coração, vamos colocar tudo isso na presença do nosso Deus e também vamos estar louvando-o e agradecendo ao Senhor. Também para que Deus leve vocês ao seu destino final, aos seus lares,
lares, moradias, que os leve bem, sem nenhum problema, sem nenhum perigo, sem nenhuma perseguição, senão que os guarde e os proteja. Tudo isso vamos estar orando. Eterno Dios, gracias Señor, porque en esta tarde hemos estado aquí recreándonos en tu verdad, recreándonos en tu palabra, conociendo más y más de tus caminos, de tus ordenanzas, de aquella palabra, Señor, que tú dejaste plasmada en la Biblia, pero que tú la estás vivificando todos los días de nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo, con tu presencia, Señor. Te hemos conocido, Señor, te estamos conociendo aún y sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios de amor, un Dios de misericordia, de bondad. Gracias, Señor, porque somos escuchados por ti. Gracias porque tú oyes la oración. Tú oyes nuestras plegarias. Oyes nuestras palabras que salen de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque si no sabemos orar, tú nos enseñas. Tú nos ayudas a orar. Y hoy hemos estado aquí en una fiesta contigo, como todas las veces cuando nos congregamos como iglesia, es una fiesta contigo, mi Señor. Gracias por ello. Y sabemos también, Señor, que tu mano poderosa se ha manifestado en cada hombre, en cada mujer, cada niño, cada anciano. Aunque los niños no han podido venir, pero tú los vas a bendecir también, porque ellos también deseaban estar aquí, pero es imposible, Señor, por la capacidad. Pero tú los bendecirás. Bendecirás a todos aquellos que no pudieron venir el día de hoy, que se quedaron allá en sus casas. Pero tú los vas a bendecir y los vas a alegrar su corazón. Y también te pido aquí, Señor, porque hemos estado aquí reunidos con el corazón alegre y feliz, anhelando y deseando tu manifestación, tu poder en nuestras vidas, tu poder sanador para todos los que están enfermos, para aquellas enfermedades incurables. Hay muchas enfermedades incurables. Hay esa enfermedad de moda también, el cáncer. Y tú, mi Señor, estarás levantando tu mano poderosa y sanando a estas personas. Y también tú vas a tener misericordia, Señor, de las personas que están en las sillas de ruedas, de todos los que están en silla de ruedas, por diferentes enfermedades, Señor. Tú vas a tener misericordia, los vas a levantar, los vas a sanar, o te los vas a llevar pronto para que descansen, Señor. Pero tú harás un milagro porque tú eres poder. Tu misericordia es para siempre, Señor. Y hemos oído de ti, y oímos y leemos de ti, que tu misericordia es para siempre, que tu amor es eterno, que tus promesas son fieles y verdaderas, que tu palabra es verdad y todo lo cumples, lo que tú nos prometes. Y por eso, Señor, estamos aquí felices y alegres, esperando tu misericordia, tu amor, tu manifestación, tus dones, esperando tus milagros, tus señales, mi Señor, esperando que te manifiestes entre nosotros. Enséñanos, Señor, enséñanos cada día tus caminos, enséñanos porque necesitamos aprender mucho de ti. Hay muchas cosas por aprender, Señor. Hay muchas cosas de tu camino que desconocemos, pero tú nos enseñarás. Guíanos, Señor, por este sendero recto, por este sendero justo y ayúdanos. Bendice a todos los hermanos el día de hoy. Prospérales en su camino. Y a todos los voy a bendecir en gran manera. A todos les voy a dar un regocijo y una alegría grande en su corazón.
muito y grande no triunfo seu muy coração, grande en sus triunfos vidas muito espirituales grandes y nas suas materiales. vidas Y espirituais a todos les voy a materiais. bendecir, E a todos eu y a vou todos les voy a abençoar, abrir e a puertas de todos eu vou abrir bendición, portas no de solamente bênção, en lo não espiritual, somente sino no también en lo espiritual, mas também no material. material. A todos aquellos a que todos aqueles necesitan y que anhelan precisem e desejem bendiciones materiales y bênçãos que las han materiais buscado. e as tenham Les voy a buscado, prosperar eu porque vou les lhes voy a prosperar, suplir porque muchas eu vou necesidades suprir que tienen. muitas das Hay necessidades muchos que vocês têm. necesitados Há y muitos yo voy a suplir necessitados e esas eu vou suprir essas necesidades. necessidades. Por tanto, digo que no Portanto, tengan eu temor, digo sino que sigan não tenham adelante, temor, senão sigan que sigam em firmes frente, siempre, continuem firmes, sempre, con corazones firmes, com dispuestos, corações dispuestos para servir, dispostos para para seguir servir, adelante, para seguir marchar hacia adiante, adelante para y marchar seguir mis adiante, caminos e y seguir nos creer meus en mis caminhos, obras e y acreditar nas seguir mi minhas palabra, obras, e seguir a porque minha los voy a palavra, libertar y porque los eu voy a vou os bendecir, libertar, eu los vou os voy a abençoar, engrandecer eu vou y a os muchos voy a estar engrandecer, e a preparando muitos eu para vou estar salir a preparando predicar, para salir a pregar, trabajar, para a sair a muchos trabalhar, voy a estar a muitos preparando eu vou para que estar estén al preparando frente para de que muchas estejam diante de congregaciones muitas y estarán congregações viajando e vão también estar a muchos, viajando los também, voy a poner a muitos viajar, eu a os predicar estarei y a fazendo enseñar. viajar para Así pregar que e no pierdan ensinar. el tiempo, Então não sino percam tienen o que tempo, prepararse senão siempre, se preparem prepararse en sempre, muchos preparem-se em conocimientos, muitos en conhecimentos, mucha em intelectualidad muita y en mucho inteligência, em conocimiento, muito prepararse conhecimento, en se idiomas, preparem em en muchos, idiomas, porque a muchos los estaré porque a usando muitos en eu os gran estarei manera. usando Y grandemente. el trabajo es E o arduo para trabalho todos. é El trabajo no es bastante solamente para para todos. O algunos trabalho não pocos, é somente sino para para alguns muchos, poucos, para senão todos para será ese muitos. trabajo. Para todos será Así esse que los trabalho. estoy Por isso galardonando eu os y estou les estoy dando galardoando e alegrías estou y lhes gozo dando y alegrias e libertando gozos y quitando e muchas libertando ataduras, e tirando quitando muitas muchas ataduras, cadenas muitas que el diablo ha cadeias puesto en que las o vidas de diabo muchos y los tem estoy querido libertando colocar y na vida de limpiando muitos. Eu os y estou sanando libertando e también de limpando muchas e curando de enfermedades. muitas Estoy doenças quitando também. oprobios Estou de muchos tirando y quitando y as cambiando opressões de muchos muitos corazones e también tirando e y mudando muchas muitos corações mentalidades também, e entenebrecidas. muitas También mentes estoy em trevas despejando, eu também quitando estou muchos velos esclarecendo, y tirando muchas muitos véus terquedades e y muitas torpezas en teimosias algunos, e porque tropeços estoy em haciendo alguns, porque una eu obra estou fazendo grande uma y obra haciendo grande, milagros estou y fazendo libertando y milagres e bendiciendo a libertando e muchos. abençoando Así a que muitos. sigan Por adelante isso, y no continuem se em frente angustien e não porque se habrá angustiem, bendición porque para haverá cada bênção uno para y los voy a cada estar e eu protegiendo vou y estar guardando de os todo el mal. protegendo e guardando de Bendición hay todas as para coisas todos. ruins. Bênçãos há Gracias, para Padre todos. Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia y tu verdad, por tus promesas gloriosas, mi Señor. Enseña a cada uno para que te siga, mi Señor, y enseña a cada uno para que lea tu palabra, para que lea la Biblia y te busquen cada día. Y nunca dejen de alabar tu nombre y nunca dejen de buscar tu rostro y de alabarte y de ensalzarte, mi Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno de la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Tú eres digno, mi Señor, que nosotros te alabemos. Eres digno que te honremos. Eres digno que te rindamos culto siempre. Las alabanzas sean para ti, oh mi buen Dios, oh mi Rey Jesús, oh mi Señor. Bendito tu nombre, bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Grande eres, Señor, grande eres, Señor y Dios. Bendito. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Gracias te damos, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria, la alabanza. Aleluya, poderoso Señor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Gloria, Glória al ao meu Señor. Senhor.
Bendito o nome do nosso Deus. Esse coro tão bonito que nos compromete, que diz, toma a minha mão, Senhor, não é? Esse é um coro que devemos cantar com todo o coração e também meditando em cada palavra e nos comprometendo com o Senhor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Quantos querem ir com o Senhor? Glória ao nosso Deus. Por último, vamos cantar ao Senhor cada dia com Cristo. Vocês querem viver cada dia com Cristo? Vamos cantar. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Sim, meu Senhor. Glória ao meu Deus. Bendito o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Poderoso é o Rei. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe e até mais. Até mais, meus queridos irmãos. Continuem em frente. Vocês viram que Deus vai mandar muitos de vocês lá para pregar pelo mundo? Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Obrigada, obrigada.